Bem-vinda! Obrigada, Ó, obrigada. Bom dia. primeiro agradecer demais por você ter aceitado meu convite, por estar disponibilizando um pouquinho do seu tempo para estar aqui com a gente hoje, batendo esse papo. Obrigada, do fundo do É coração. isso. Obrigada pelo convite. Ai, que bom. Gente, eu vou fazer o seguinte. Se você está aqui no Help Júris, não conhece a doutora Daniele, vou pedir para ela contar um pouquinho para a gente da trajetória dela, do ramo dela, do que ela trabalha. Conta para a gente, doutora. Então, Daphne, como é que foi essa história do direito? No início eu nem queria fazer direito, eu queria fazer jornalismo. E aí, É mesmo? Então a jornalismo. E gente aí, está por aí foi, assim, né? Você sabe que minha primeira formação é não jornalismo, né? sabia. Que É. legal. Depois que eu fui para o direito. E aí meu pai acabou, por influência do meu pai, era servidor público aqui no Rio de Janeiro, ele falou, ah, não, você tem que fazer concurso. E aí eu acabei indo pro direito por conta do concurso, né? Entendi. Só que no meio do caminho, acabei me apaixonando pela advocacia, né? E aí, precisando também de dinheiro, falei, ó, eu já passei na OAB, né? Eu quero começar a trabalhar. Mesmo estudando, ainda estava estudando para concurso. E aí eu comecei já a advogar. E aí quem é seguidor meu sabe que meu primeiro cliente foi meu pai, servidor Ai, que público legal. endividado. Servidor público endividado, o primeiro processo que eu fiz ainda como estagiária, porque estagiário pode assinar, né? Eu colocava lá no processinho lá a minha OAB de estagiário. E Estagiário. aí o que aconteceu? Ganhei, né? A gente teve êxito no primeiro processo e foi contra banco. E aí eu tomei gosto. Entendi. Tomei gosto, já são aí 17 anos atuando na advocacia, né? Militante ali realmente, Uhum. vivendo da advocacia. Maravilha. E aí acabou que então você percebeu que o direito bancário realmente era uma área que dava para explorar muito bem, né? Na verdade, eu fui empurrada por direito bancário, porque eu tinha muito clientes assim, idosos, eu não tinha posicionamento na internet, até porque nem tinha Instagram, né? Formei lá em É. 2007. Não tinha isso de rede social como é hoje. Então, em todo o meu trabalho era mais indicação, né? Então, um indicava pro outro. E eu tinha muito cliente idoso, e muito cliente idoso que acabava caindo em golpe. E Nossa. aí eu começava, não, peraí, traz aqui o extrato bancário para eu analisar. Então era tudo no offline, né? Então eles vinham aqui no escritório. Aí eu falava, traz o extrato bancário dos últimos 5 anos. Fazia todo aquele trabalho de analisar, né? Pedacinho por pedacinho ali do extrato. E justamente eu comecei a atuar no bancário, empurrada para esse lado do bancário, porque os meus clientes do direito consumidor tinham muitos problemas ali com bancos, né? E eu falei, Uhum. vou começar aqui a ajudar, né? E aí a gente acaba tomando gosto, acaba também tendo bastante conhecimento, né? Know-how ali nessa área, né? Sem contar também influência também das pós-graduações também que eu fiz. Então, assim que eu terminei a graduação, eu fiz uma pós em Direito, Responsabilidade Civil, Direito Consumidor, Uhum. e depois Direito Civil, Processo Civil, e depois Direito Bancário. Agora eu tô na quarta pós-graduação, mas Nossa. a quarta agora, Daphne, Ah. é gestão de escritórios e controladoria jurídica. Ai, maravilha. Isso é tão importante e tem tudo a ver com o nosso assunto de hoje, tá, gente? Inclusive aqui no Help Juris a gente já fez várias lives com especialistas em gestão e controladoria jurídica. A gente, porque realmente as custas, né, que a gente vai entrar ainda no assunto É, das custas, tem total relação com a organização do escritório. exatamente. E aí eu queria até te perguntar da sua experiência. Eu sei que apesar de ser muitos processos de idosos, né, muitas situações aí de superendividamento, eu vejo na prática que está entrando um número enorme de ações desse tipo, Sim. não só de superendividamento, mas também ações que vão questionar, né, os contratos bancários, as abusividades e tudo mais. E aí eu te pergunto, como é que está essa questão de gratuidade de justiça nesses processos? Vamos lá.
Ah, Agora, diferente do meu início da advocacia, quando comecei a vir para a internet, aí a gente tem uma procura muito maior, né? E pelo posicionamento também acaba vindo endividados, né? Clientes uhum. endividados que são servidores públicos, só que com alta patente ou que tem um salário realmente que não vai conseguir gratuidade de justiça. Então, hoje no superendividamento, não só Rio de Janeiro, nível Brasil, porque hoje no meu escritório a gente tem processos em todos os estados do Todos Brasil, estão todos os estados. Então, legal. imagina como é a luta. Imagino. Questão de grade, né? Não de grade, mas de custas, né? Porque grade é guia de Sim, recolhimento sim. É daqui do Rio, é isso isso. mesmo. Mas para os outros estados, a gente está tendo muita dificuldade de conseguir gratuidade de justiça, sim, tá? Por quê? Porque são servidores que têm ali contra-cheques acima de 20 mil. Então, muitas das vezes, o juiz não nem olha qual é o líquido dele, olha o bruto. Ah, tem como pagar. Entendo. E aí Eu tô vendo isso também. Tô vendo na prática que tá indeferindo bastante. Quero só dar um bom dia ao professor Fernando Rangel, que está aqui mandando um oi. Gente, bom dia a todos que estão entrando. Muito importante a participação de vocês. Se vocês tiverem dúvida, quiserem fazer perguntas para a gente, é só mandar por aqui nos comentários. Vai ser um prazer, tá? Responder vocês. Tô com uma tosse horrível, já peço desculpa de antemão. que isso. Toda esquisita. Mas enfim, esse tempinho é terrível, né? Mas eu tenho visto realmente que na prática, se a pessoa tem um contra-cheque, que o bruto é alto, mesmo que ele tenha, né, toda a comprovação ali, que ele está completamente enrolado, tanto que está entrando com a ação de superendividamento, né? Porque realmente está todo enrolado, cheio de empréstimos e tal, ainda assim está sendo mesmo uma prática dos juízes indeferir a gratuidade de justiça. Exatamente. Por isso, gente, que é tão importante para o advogado ter conhecimento sobre as custas. Porque se você, assim como a doutora Daniele, atua nesses tipos de ações, você já conseguir, desde o primeiro atendimento, transmitir para o seu cliente com exatidão quanto ele vai ter que pagar, né, para a justiça. Não é só o trabalho do advogado. Ele vai ter que pagar o trabalho da justiça, que são as custas, nada mais é que a remuneração do serviço público do judiciário. E aí você poder passar para ele em quanto isso vai ficar é muito importante para o seu cliente. Porque senão, doutora Daniela, eu vejo cada susto que a parte leva. Isso é verdade. Principalmente nessas ações em que você questiona o contrato. A gente ainda vai conversar sobre isso, porque isso influencia diretamente no valor da taxa judiciária, no valor das custas aqui do Rio. Então, pode ser que, dependendo aí se é um valor muito alto desse contrato, né, se foi um empréstimo com valor mais alto, que você vá ser intimado para recolher um valor bem grande mesmo de taxa judiciária, e aí o bicho pode pegar. E o coitado do seu cliente. Eu vejo, a situação tá difícil mesmo, não tá fácil. O pessoal tá reclamando muito com razão, eu acho, sabe? Porque é uma questão muito delicada, né, doutora Daniele? Me conta, já teve alguma situação dessa aí com você, com seus clientes? Sim, acontece bastante justamente pelo fato de eles terem contra-cheque altíssimo. Eu já vejo como um obstáculo para o acesso à justiça, né? Já começa daí, porque se eu limito aquela pessoa a acessar a justiça para conseguir justamente negociar com o credor, né? Tentar sair ali daquela dívida, e aí, ou seja, já fica ali um impeditivo de acessar a justiça. E aí, outro ponto também, a questão, você falou, apontou muito bem, a questão da gente já informar isso para o cliente e já saber ter a base do quanto que vai ficar o valor das custas. Primeiro, a gente sempre tem que fazer um trabalho meio que de professor ali, ensinar para o cliente que as diferenças contratuais e custas judiciais. Com certeza. E normalmente eles já chegam assim perguntando: qual é a custa para entrar com a ação? Quanto custa para entrar com a ação? Custa, exatamente. Quanto custa para entrar com uma ação de superendividamento?
falo, calma que primeiro a gente tem que entender, a gente vai fazer uma análise, entender se cabe superendividamento ou não, se cabe uma ação revisional, o quanto, qual o tamanho daquela dívida, né? A gente tem aqui servidores públicos, e isso é muito comum, tá, Daphne? Servidor público passando de dívida de 1 milhão, 1.200.000, 1,5 milhão, CPF, servidor público devendo isso. Ou seja, é porque normalmente é comum já do brasileiro, né? A gente não ter educação financeira, ou seja, eu fiz um contrato de 100 parcelas de 1.000. Tem 1.000 que você vai pagar, não é uma 1.000 ali o valor da parcela. Então, ou seja, se você pagou ali 10.000 e está entrando com a ação de superendividamento, ainda falta 90.000 para saldar aquele débito, aquela dívida. Então, assim, as pessoas não têm noção disso, né? Daphne, acho que o professor está perguntando aqui, ó, professor Fernando. Então, no JEC, eu nunca distribuí, até porque, na minha visão, superendividamento não é juizado especial cível, tá? Tem complexidade, a gente apresenta um plano de pagamento. Então, todas as sentenças aqui do Rio, sentença procedente que o escritório aqui nós temos, o juiz na audiência de um contador perito judicial do lado. Então, nunca nem tentei distribuir no juizado. Tá, professor? Eu realmente acredito que não seja, não é o rito do juizado especial. Realmente tem uma complexidade mesmo, né? Mesmo que a parte entre já apresentando, né, um cálculo, um estudo de um perito particular, ainda assim é muito comum, né, que o juiz determine a perícia judicial. Muito comum. E também pelo valor causa. E também. Porque juizado é até 40 salários. Exatamente. E aí, se você está falando de contratos que podem envolver dívida de quase R$1 milhão. Exatamente. Aí não tem como. Não cabe no juizado. Mas uma coisa que eu tenho visto muito, Daphne, em algumas varas cíveis, São Paulo, Rio de Janeiro também, a possibilidade da gente parcelar custas. Sim. Então, é até bom, até te pergunto, se na sua mentoria a gente aprende a fazer o parcelamento. Aprende, eu explico tintim por tintim como é que faz o parcelamento. Inclusive, gente, para quem quiser, eu fiz um vídeo no YouTube também dando dicas de parcelamento, já explicando como é que faz, porque eu sei que isso é uma dúvida tremenda. E recentemente aconteceu, olha que interessante, o advogado, ele pediu parcelamento num processo, inclusive foi um processo de inventário. E aí ele primeiro que ele fez o cálculo errado. Infelizmente acontece com muita frequência, né? Muito mais frequência do que a gente gostaria, mas acontece mesmo. E aí, além de ter feito o cálculo errado, ele apresentou todas as parcelas, ele pediu 4 parcelas para o juiz deferiu. No cálculo dele, ele chegou a mais ou menos R$2.000, tá? E aí ele foi e fez 4 parcelas de R$500 numa única conta. Só que está completamente errado. Vou dar até a dica para vocês aqui. É o seguinte, o parcelamento, você parcela, você pega o espelho da grege como se você fosse pagar ela integralmente. E aí o juiz deferiu 4 parcelas. Você vai dividir por 4 cada um daqueles campos da grege. E aí você tem que, cada parcela, você apresenta ali todos os valores em cada uma das greges que você vai recolher. Só que ele não fez isso. Recolheu tudo num único campo. E aí, infelizmente, a gente não tem o que fazer. Ele tentou apelar, foi até lá no setor de custas do tribunal, né? O que eu posso fazer? Não sei o que. Eles, olha, infelizmente, não tem jeito nem de pedir apostilamento, de pedir compensação, porque não dá para pegar de uma conta e distribuir para várias. Infelizmente, isso é inviável. Final das contas, sabe quanto que era devido de custas no caso dele? 8.500. Nossa. Os 2.000 que a cliente dele fez o recolhimento, infelizmente não tinha como aproveitar.
Ele, lógico que vai poder pedir o ressarcimento depois. Mas é aquele processo administrativo que leva um tempão, às vezes leva mais de 1, 2 anos para poder ter o valor de volta. E aí ele virou e falou assim, Daphne, eu estou desesperado, eu vou ter que tirar do meu bolso. Porque a cliente não aceitou e eu não quero também perder a cliente, o erro foi meu. E aí ele tomou esse baita prejuízo de R$ 8.500. Então, assim, é sério a beça, gente. Eu sei que, às vezes, doutora Daniela, eu vejo muito isso. Que, às vezes, o advogado, ele pensa que as custas são algo, assim, que não merece uma atenção realmente. Que não merece que ele estude, que ele realmente entenda como funciona. Ah, não, ele espera assim, eu espero, a hora que o cartório me intimar, a hora que pintar lá a intimação, aí eu resolvo. Só que pode ser tarde demais, doutora. Pode ser que você esteja tendo um baita prejuízo do seu próprio bolso. Exatamente. Porque o prejuízo para o seu cliente já é horrível, né? Já vai te trazer consequências tremendas. Mas imagina ainda do próprio bolso. Então, eu até te pergunto, você está mesmo disposto a perder dinheiro por não querer aprender sobre isso, por não querer entender melhor sobre esse assunto? Exatamente. Eu falo muito, Daphne, assim, quem acha que sabe o preço da ignorância. Então, muitas das vezes, o advogado, ele não quer... Eu sou aquela devoradora de mentorias, tá? Inclusive, eu comecei a seguir porque foi indicação, alguém indicou você aqui. O pessoal aqui do escritório também, da minha controladoria aqui, eu acho que até aqui assistindo, o Dr. Valmir, advogado aqui, ele é o nosso controller. Ele tá interessado no curso, então eu vou comprar a sua mentoria. A gente vai entrar na sua mentoria. Vai ser um prazer enorme. Justamente para juntar aqui a equipe, né? Porque, assim, eles têm essa dificuldade. Lógico, a minha época era diferente, Greg. Muito diferente agora. Eu sou da época... Aí o doutor Valmir aqui, ó. Bom dia. Bom dia, doutor Valmir. E justamente, eu sou da época que a Greg era aquelas folhinhas. Como se fosse um... Ai, gente, que escrevia na primeira folha carbono, né? Tipo, né? Eu cheguei a pegar essa quando eu entrei no tribunal. Ainda cheguei a pegar. E aí, eu tinha que prender a Greg, né? Eu grampeava, lá fazer o protocolo. E eu trabalhei, logo assim que eu comecei a advogar, eu trabalhei num escritório e ninguém sabia preencher. E sobrava sempre pra mim, porque não é que eu soubesse, eu tinha paciência, de ficar tudo mais, né? Ia lá, ligava para setor de custas, às vezes ia no fórum e queria falar com algum responsável do cartório que soube. E também é outro déficit que existe, tá? Muito, Tá hoje. Mas chegava no cartório, o serventuário responsável pelas custas é do outro cartório que ajuda aqui a gente. Era uma loucura. Era difícil, não sei como é que tá hoje. Não, continua difícil, porque, gente, da mesma forma que o advogado tem as custas como um pavor, que muitos me falam, Daphne, isso para mim é um fantasma, é um horror. Para muitos servidores é a mesma coisa. Porque, igualzinho do jeito que você tem que estudar, que olhar tudo, calcular tudo para poder fazer o preenchimento, a gente tem que fazer a mesma coisa do lado de cá para poder conferir. A mesma coisa. Não tem. Até me perguntaram isso uma vez, Daphne, tem um programinha? Vocês jogam num programinha lá e faz a conferência? Quem dera. De jeito nenhum. A gente faz a conferência na munheca mesmo. A gente tem que também entender tudo. Aliás, até daí que saiu, né, o meu interesse, que eu fui me aprofundando e estudando sobre isso. Mas muitos servidores têm muita dificuldade com custas processuais. Por isso até, que é mais um motivo que eu falo para o advogado, mais um motivo para você entender muito bem do assunto. Por quê? Pode ser que você esteja sendo cobrado além do que deveria. Quando você não conhece o regramento, você não tem nem como questionar.
né? Então, assim, é importante saber até para evitar uma cobrança maior. E já está tão caro. Pensa bem, se você puder, né? E não é só isso. Além da questão de você saber questionar, se houver uma cobrança equivocada e tal, é muito interessante que você conhecendo as regras profundamente, você consegue analisar os seus pedidos de forma a dar uma pequena alterada ali, para que não tenha margem para interpretação nenhuma, e assim você consegue, inclusive, economizar nas custas. E Exatamente. economizar bastante, viu? E economizar bastante. Então é bem importante mesmo saber sobre isso. Até porque no bancário a gente tem muitas das vezes, exemplo, é uma ação referente a uma fraude bancária de um empréstimo que foi feito indevidamente. Ele já está pagando as parcelas e ainda tem parcelas vincendas. Então, no pedido, a gente vai pedir o dano material, dano moral também, dano material, ressalvar também parcelas vincendas. E aí, eu vou colocar o valor total da dívida? Não e isso também, ou seja, a gente tem que estar inteirado de como preencher corretamente, Exatamente. olhar os pedidos e já saber, isso aqui eu vou pagar isso aqui eu sei que tem que pagar, isso aqui não tem valor, sabe? É isso Tem que mesmo. ter esse olhar, né, também. Tem que ter esse olhar e existem diversas formas de interpretar os pedidos e até, né, é uma das situações que pode estar gerando aí um recolhimento de taxa judiciária muito alto e que o advogado tem como fazer os pedidos de uma forma que não gere essa taxa judiciária tão alta. Porque é exatamente isso, a taxa judiciária, gente, para quem, né, não sabe, ela não é calculada sobre o valor da causa, especialmente nas ações de direito bancário, né? As ações de direito bancário, elas vão seguir o procedimento comum, né? E aí como é que a gente faz a análise, né, para as custas? A gente analisa quais são as naturezas jurídicas dos pedidos que você está formulando ali, né? Você pode estar fazendo, por exemplo, você está questionando um contrato. Aí pode ser que você esteja pedindo exatamente que aquele contrato seja declarado nulo, uma situação como essa, que você sofreu um golpe, que você não pediu aquele contrato para o banco e está tendo descontos. Então você pode estar pedindo a declaração de nulidade daquele contrato, essa já é uma natureza jurídica, a declaratória. Você pode estar pedindo uma indenização por dano moral, uma indenização pelos danos materiais que você está tendo. Então, tudo isso contabiliza para vários valores nas suas custas. Isso vai influenciar lá nas custas dos atos dos escrivães. Esse valor é um valor que a gente recolhe pelo trabalho do cartório e influencia também na taxa judiciária. E a taxa judiciária é o valor que você recolhe pelo trabalho, pela prestação jurisdicional do juiz em si, do juiz e do Ministério Público. Então, não é sobre o valor da causa. E você precisa saber isso, porque isso muda completamente a forma de cálculo. E pode estar tendo aí um baque tremendo. Quer ver uma situação que acontece demais? Quando as pessoas entram com uma ação de direito bancário e pede a revisão do contrato. Aquelas cláusulas que você pretende a revisão, se elas já têm um valor específico, se você de repente já fez, né, um cálculo prévio com um contador, com alguém, você já traz ali o que você questiona como valor, esse pedido de revisão, ele tem que ser calculado em cima do valor que você trouxe, em cima do valor daquelas cláusulas. E às vezes as pessoas acham, não, eu estou pedindo revisão, não estou pedindo dano material, então esse pedido aqui não tem valor. Não é assim. Onde é que está tudo isso? Lá no Código Tributário Estadual. Essa é uma lei, né, essencial para os advogados que atuam aqui no TJRJ, porque ela traz, né, todo o regramento da taxa judiciária.
Então é muito importante que vocês entendam todas as regras e exceções que estão previstas lá no Código Tributário Estadual, porque é ela que rege realmente a taxa judiciária. E aí, o que a gente faz aqui, muito aqui também no escritório? Dívida de 1 milhão. Não vou colocar valor da causa. 1 milhão, a gente. Aqui, quando a gente já começa a fazer a petição inicial, a gente já vai, opa, peraí. Calma. Vamos tentar aqui amenizar aqui até para num futuro recolhimento de custas, a gente não tem que, o cliente não tem que recolher um valor tão alto. Tão alto. Né? E aí, justamente, como a gente, superendividamento, principalmente, que é o que a gente está tendo mais dificuldade, a gente tem não só os custos iniciais, a gente tem agravo de instrumento. Então, então isso também é muito comum, todo advogado que atua, principalmente no superendividamento, ele vai agravar. Ou ele vai agravar porque ele quer gratuidade, ou ele vai agravar porque ele quer uma liminar para limitar desconto, que tem às vezes quase 100% da renda comprometida. Então, ou seja, não vão ser só os custos iniciais, né? Então, no decorrer do processo, a gente, se não conseguiu gratuidade, você vai ter que andar de mão dada com o Código Tributário Estadual. Vai, gente. E assim, é muito comum, né, esse pensamento. Eu tenho ali as custas do processo da distribuição inicial e depois está tranquilo. Não, vocês não têm ideia. Praticamente todo pedido que você faz no processo, ele gera algum recolhimento de custas. Então, é muito importante que você entenda disso. Porque cada ato processual, cada recurso, cada incidente, quase tudo que você entre ali no processo, ele vai ter um recolhimento de custas. Até teve uma situação de um aluno muito interessante, que bem dentro disso que você está falando, ele entrou com uma ação também para questionar um contrato, mas só que o cliente dele era uma empresa jurídica, era uma pessoa jurídica, né, uma empresa. Só que era uma empresa que estava ferrada, endividada. Só que, infelizmente, a gente tem essa visão, né, de que, não, é empresa jurídica, não tem gratuidade de justiça. É muito raro os juízes que deem gratuidade para pessoa jurídica. Ele entrou, pediu gratuidade, o juiz começou a pedir 1 milhão de documentações ali e tal, indeferiu, ele agravou essa decisão de indeferimento. Moral da história, ele pagou as custas a mais do agravo. Gente, um agravo está custando praticamente R$1.000, dá 900 e pouquinho, tá? As custas iniciais teriam sido algo em torno de R$2.500, ou seja, ele passou de 2.500 para 3.500, e até esse processo retornar lá dessa decisão do agravo e ter, de fato, a primeira decisão com o CITSE, levou quase 2 anos. Quase 2 anos. Então, olha o tamanho do prejuízo. E aí é prejuízo também não só para a pessoa jurídica, né, ali os sócios que queriam uma resolução, mas também para o escritório, gente, porque quando você tem uma carteira de cliente, que você tem muito processo para você fazer a gestão daqueles processos, atuar naqueles processos e o processo não anda, é mais trabalho que você tem. Então, quando a gente resolver logo e entregar uma solução para o cliente, é ótimo, a gente ganha tempo, né? E tempo é dinheiro, né? O tempo é dinheiro. Quer ver outra situação interessantíssima? Que às vezes a gente não tem muita noção, né? Eu fiz até uma enquete há uns dias atrás, aqui nos stories do meu Instagram, e eu achei muito interessante a resposta. Eu fiquei chocada mesmo, porque, em tese, quem está ali lendo meus stories já me segue por aqui, já está ouvindo eu, né, há tanto tempo falando sobre esse impacto das custas no tempo do processo, no tempo de trâmite processual. Mas aí eu perguntei o seguinte: vocês acham que recolher custas incorretamente tem um impacto muito grande no tempo de trâmite dos processos? E aí, sabe que metade das respostas foi assim: acho que tem, mas não é tanto assim.
Nossa. E aí, gente, eu posso te dizer o seguinte: tem processos, e muitos, que eles ficam, às vezes, 1, 2 anos sem a resolução de um determinado pedido, de um pedido. Às vezes é uma citação, às vezes é uma penhora, que fica ali travado 1, 2 anos só por conta do recolhimento de custas. E pode ser que aquela ação ela tenha demorado 3, 4 anos a mais para tramitar por conta de custas. Então, o impacto não é pequeno, não. É enorme, enorme. Doutora Daniele, eu diariamente faço assim, conferência em dezenas de processos. E, infelizmente, o percentual é de quase 90% de greges com algum erro de cálculo. É grande mesmo, é enorme. E aí, teve um aluno meu que eu fiz um estudo junto com ele, porque ele tem um escritório com muitas demandas, ele trabalha com um tipo de ação específica, ele trabalha só para condomínios, fazendo execuções condominiais. E aí a gente fez um estudo de impacto do recolhimento de custas no tempo das ações. E aí a gente verificou só no último ano, só em 2024, ele tinha errado em 78% das vezes, das iniciais. E isso impactou em cerca de quase 6 meses em cada ação que ele errou. E ele falou assim, Daphne, ó, realmente, eu não dava muita atenção para isso, eu não achava que isso era tão importante. E agora eu tô vendo, porque o meu cliente me cobra tempo. Porque tempo é dinheiro dele. Isso, principalmente numa execução. Como é que a gente faz? O seu cliente aí, doutora, que de repente está com um problema com o banco, que está sendo descontado indevidamente, o tempo para ele é essencial, é primordial. Se ele não tiver a liminar dele apreciada, pode ser que ele esteja passando reais dificuldades na vida dele, na casa dele. Então, você vai me dizer que não é importante você dar atenção para isso? Eu acho que realmente é algo que a gente precisa. Está sendo difícil. Eu estou aqui há mais ou menos 1 ano e 3 meses com esse perfil, tentando mesmo enfiar na cabeça dos advogados o quanto isso tem tido impacto no tempo de trâmite das ações. E é muito grande, gente. Porque o seu processo que poderia entrar no judiciário, já ter uma certidão e ir direto para o juiz, ele fica indo e voltando várias vezes para a fila do processamento. E aí, isso acontece em varas com um número enorme de demandas e pouquíssimos funcionários, que não dão conta do recado. E que tem que, ao mesmo tempo, ficar ali, né, trabalhando todas as ações que tem que trabalhar e fazendo atendimento. Então, é uma coisa, assim, acaba entrando num ciclo, eu chamo de ciclo vicioso de processamento, que o seu processo se perde ali. E aí demanda muito mais trabalho para você, porque você tem que ficar o tempo todo fazendo balcão virtual, indo lá na serventia, ai meu Deus, o que eu faço? Meu processo não anda, não sei o quê. Quando você poderia prever tudo isso, eu digo, né, que o advogado ele precisa ter muito esse pensamento estratégico, de se adiantar as situações que possam acontecer para ele evitar que o processo dele tenha essa interrupção desnecessária. Verdade. Verdade. Agora, quando o banco erra as custas, eu gosto. Sim, mas aí, né? Ando ali, principalmente se é um cliente meu que está sofrendo uma execução ou uma busca e apreensão. Oh, que delícia. Não consigo nem citar ainda. Eles não erram pouco, não, eles erram muito. E banco, né? Ou seja, que está ali também litigando bastante, né? Hoje a gente vê o número de processos de quem está devendo cartão de crédito. Antigamente você não via dívida abaixo de 50 mil, você nunca ia ver um cartão de crédito lá. Estou devendo 50 mil no cartão. Abaixo desse valor,
um banco executando. Hoje o banco já está devendo os 30 mil no cartão de crédito, o banco já está ingressando. Executa. Então, ou seja, um número muito maior de consumidores, não só endividados, né? Ou seja, a gente não só tem que, nem só faz o superendividamento, como a gente acaba fazendo uma defesa numa eventual execução ou numa história, né? Uma ação de cobrança. Então também eu vejo também que o banco também erra bastante, no lado de lá também erra. Erra bastante, sim. E interessante, você falou, eu tenho visto também muitas busca e apreensões de veículos que às vezes a pessoa está devendo 2 parcelas, 3 parcelas, eles já estão entrando com a ação de busca e apreensão. Então, tinha uma lenda urbana, muita gente, não sei de onde surgiu isso, mas falam assim, o banco só entra com uma busca e apreensão depois de 3 parcelas em atraso. Gente, se você está inadimplente, no dia seguinte pode ser ingressar com uma cobrança. Você está inadimplente, não importa o tempo da inadimplência, mas hoje os bancos estão muito mais rápidos. Então mesmo. Ficar rezando para que ele possa errar nas custas para tentar atrasar um pouquinho o processo. É verdade, gente. E acontece demais mesmo, acontece demais. Só que com certeza, eu até falo, às vezes a gente não pensa nisso, mas o conhecimento das custas pode ser utilizado, inclusive, como matéria de defesa. Se você nunca pensou nisso, olha que interessante. Foi numa ação que o autor entrou com a ação. Ele estava exatamente questionando um contrato, só que esse contrato não era bancário, não. Era um contrato entre 2 empresas. E aí, a empresa ré, o advogado da empresa ré tinha um conhecimento de custas aprofundado e ele questionou, como matéria de defesa dele, na contestação, que o autor não tinha feito ali todos os pedidos, né, na parte dos pedidos, que ele, na verdade, ele queria a anulação daquele contrato, só que ele não pediu claramente a anulação do contrato. Então, ele, né, primeiro alegou isso, então que os pedidos estavam incompletos e que isso geraria um recolhimento adicional de 50 mil reais de custas. Só esse detalhe. Já vou anotar essa dica. Tá? E pode ser que isso inviabilize para o autor, dele continuar com a ação. Isso é ótimo. E se ele não tiver como complementar, essa ação vai ser cancelada. Vai ter a distribuição cancelada. Então, se você não estava pensando nisso, se de repente você atua muito aí só pelo réu e tudo mais, ainda pode ser algo para você estar ligado como matéria de defesa. Não, perfeito. Assim, tem muita questão de impugnar pedido de gratuidade. Sim. Você pede impugnação do pedido de gratuidade. Mas eu confesso que é a primeira vez, eu vou anotar aqui essa dica, primeira vez de olhar a questão das custas. Mas aí entra outra questão, né, Daphne? Se o advogado não sabe recolher as custas, como é que ele vai usar como uma tese de defesa, né? Piorou, aí não tem nem como, né, gente? Não tem nem como. Então, esse realmente é um tema que é mais um tema de direito para você estudar. Porque a profissão do advogado é um eterno estudo. Tá aí a doutora Daniele que não me deixa mentir, já está partindo para a 4ª pós-graduação dela, né? E eu acho que assim, estudar é algo constante. Na verdade, para a maioria das profissões. Mas para o advogado, isso é ainda mais importante. Se mostra algo completamente necessário, porque o direito está em constante mudança, em constante atualização. Se você não está super antenado a tudo que está acontecendo, as alterações legislativas, as mudanças de entendimento jurisprudencial, infelizmente você fica para trás. E custas processuais são, sim, mais um ponto de direito para você incluir nos seus estudos, tá? E você já sabe, eu tenho certeza que você sabe e já aplica questões de direito extremamente mais complexas do que custas.
que às vezes a gente tem esse temor, né? Essa questão, ai não, mas é matemática. Deus me livre, Daphne, eu já escolhi direito porque eu não sou da matemática. Você tá doida? Tá me falando que eu tenho que... Eu não tô te falando, você não precisa saber cálculo, tá? Pelo contrário, o que influencia de verdade nas custas é o direito. É a interpretação dos pedidos, é você entender qual é o direito que se aplica ali. Por isso até que tem muitas pessoas que me procuram, doutora Daniele, perguntando assim, ah, Daphne, eu sou contador, o seu curso é para mim? Eu falo, olha, para algumas coisas, para as coisas mais simples, né, para os atos processuais e tudo mais, você vai pegar numa boa. Mas se você não tem direito, provavelmente você vai patinar na parte das custas iniciais. Porque se você não tiver entendimento de direito, não vai ter como. Não vai ter como. Porque demanda análise jurídica. Então, eu acho bem complicado. De repente, você tem aí um escritório, está escutando a gente, tem um escritório, e você está deixando custas por conta de um contador, cuidado. Porque se ele não é muito aprofundado no estudo do direito, que eu acho difícil, tá? Ele vai estar errando. Ele vai errar. Porque não tem como. Sem análise jurídica, você vai errar no cálculo das custas. Porque não é cálculo, é interpretação. Ele não vai ter pedidos. Então ele não vai saber qual pedido está líquido, qual pedido... É líquido. Qual a natureza jurídica desse pedido? Natureza jurídica. Ele vai, que loucura é essa? Né? Como assim, natureza jurídica? Litisconsórcio. Aqui tem um litisconsórcio. O litisconsórcio é necessário ou é facultativo? Exatamente. Daphne, tem influência nas custas? Tem. Se for facultativo, você tem que recolher um valor adicional. Isso em qualquer tipo de ação. Qualquer tipo. Esse é um erro extremamente comum. É um dos que mais acontece. Então, realmente, você demanda conhecimento jurídico. E é o conhecimento que você já tem, que você já estudou para estar entrando com aquela ação. É conhecimento de processo civil, de direito civil. E você vai usar isso aplicado, né, nas custas processuais. Exatamente. E aí, ou seja, né, já peguei aqui muitas dicas, não sei quem está ouvindo aqui, gente, Vai anotando, pessoal, ó. muito ouro aqui. Você apontou uma questão interessante, que você falou sobre que o advogado não para de estudar, né? E assim, e além de estar estudando questões de fazendo pós-graduação ou não, o que eu adquiro de mentoria, Daphne, assim, surreal, assim, justamente por quê? Porque muitas das vezes questão de custas. Eu não aprendi na faculdade, não tive matéria custas. Eu não tive. Não tem, ninguém tem. E nem na pós-graduação de processo civil, direito civil, eu não aprendi nada referente a isso. Uhum. Então, assim, o que acontece muito, principalmente na questão de mentoria, é encurtar e deixar mais fácil o conhecimento. Sim. Então, muito mais, por exemplo, a Daphne, ela é servidora, ela entende de custos, ela tem um conhecimento, bebe ele da fonte. Ou seja, vai escolher a mentoria dela, ok, tá ali, vai ter suporte, vai aprender com quem está dentro do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Sim. Então, assim, principalmente para a gente que atua em todo o país, lógico que tem suas particularidades, cada estado, sim, mas acredito que se você pelo menos entender bastante daqui do Rio de Janeiro, acho que você já vai ter um pouquinho mais de noção na hora de recolher custos de outros estados. Mesmo porque dizem que daqui é o pior, né? Você sabendo... Mas é isso mesmo. Eu acho que você falou um termo que eu acho que é primordial. É encurtar um caminho. Encurtar um caminho mesmo. Lá no meu curso, né, no Método Help Juris, eu vou muito além da questão das custas. Eu falo muito, né, da questão processual. Do que o advogado pode fazer para acelerar os processos dele.
né? O que está nas mãos do advogado, o que ele pode fazer, como ele pode fazer para as petições dele serem mais eficientes, para ele encurtar caminho do não só, né, do dia a dia dele, de trabalhar com mais eficiência, gastando muito menos tempo para fazer aquilo, mas principalmente encurtar o caminho nos processos dele. Fazer com que os processos andem de uma forma muito mais eficiente, num ciclo redondinho. Né? Eu falei do ciclo vicioso, aí eu pondero o ciclo vicioso e do lado dele o ciclo virtuoso. O virtuoso é esse que você tem capacidade de colocar o seu processo, em que você não sofre nenhuma interrupção desnecessária e fica sendo intimado para corrigir isso, para corrigir aquilo. Ah, agora para trazer mais essa informação, mais aquela outra. Isso tudo está consumindo meses e meses, quiçá muitos anos em cada processo seu. Então, eu falo muito sobre isso. Eu tenho um módulo todo que ele se chama Peticionamento Eficiente, que fala exatamente sobre essas questões. O que você pode fazer que está nas suas mãos como advogado, não depende mais de ninguém, depende só de você. Que você pode fazer para o seu processo caminhar muito mais rápido. E isso serve para qualquer, né? Não é para o Rio de Janeiro, serve para qualquer estado, para qualquer justiça em que você trabalhe, porque são questões mesmo essenciais, que às vezes parece óbvio. Eu sei que depois que você escuta, eu sei porque eu também participo de muita mentoria, de muitos cursos, né? E aí tem tanta coisa, eu sei que às vezes eu olho e falo assim, gente, tem tanta coisa aqui, que quando você ouve, fala assim, mas não parece óbvio? Exatamente. Como é que eu não enxergava isso? Estava na minha cara esse tempo todo e eu nunca tinha tido esse insight, essa forma de pensar, pô, faz todo sentido. Exatamente. Então, eu acho que realmente você participar, né, desses cursos, mentorias e tudo mais, na verdade, às vezes não é só o conhecimento, é aquela forma de raciocinar diferente que às vezes você não tinha. E aí você fala, caraca, é isso que eu precisava para ter o resultado que eu estava querendo e eu estava empacado, não estava sabendo como fazer, não estava sabendo como pedir, né? Então, vale a pena, gente, vale a pena. Às vezes é um exemplo aqui na live. Às vezes é um insight que você pega e fala, nossa, isso aqui vai mudar meu jogo. Então, assim, conhecimento é bem interessante, Daphne, a questão de você estar dividindo o seu conhecimento, né, com os advogados, porque eu sempre falo que conhecimento não serve de nada se não for compartilhado. É verdade. Então, assim, a gente precisa dar compartilhando conhecimento, precisa elevar o nível de consciência da advocacia, né, para que os advogados possam realmente procurar melhorar não só a questão do atendimento a cliente ou a questão processual, né? Mas tem outras soft skills, digamos assim, dentro da advocacia, Sim. ou seja, GRESG, né? Saber que utilizar a questão da GRESG para impugnar lá o autor da ação, principalmente se for banco, ó, recolheu errado. É verdade. Justamente para usar isso a favor do nosso cliente, né? E também para acelerar os processos quando o nosso cliente for o autor ali da ação, não sendo o réu. Então, realmente, a gente hoje, se pontuou muito bem durante a live, que é justamente o advogado não para de estudar. Eu acho que ele não momento E falar em estudar, gente, eu quero aproveitar para falar para vocês o seguinte, quem de repente está chegando aqui é seguidor, né, da doutora Daniele, ainda não é meu seguidor, eu quero te fazer um convite muito especial, que nós estamos falando em estudar, eu quero te dar uma oportunidade de estudo gratuito, tá? Eu vou realizar, doutora Daniele, a imersão jurídica dominando as custas do TJRJ, que vai acontecer nos dias 28, 30 e 31 de outubro. Tá pertinho, né? Já é semana que vem. Todo mundo se inscrever. Isso aí, gente. Ai, que legal, ai, que felicidade. Vem todo mundo. Basta comentar, ó, se você quiser, comenta aqui para mim custas, que você comentando custas, a minha equipe vai te mandar um link no seu direct, tá? Para você se inscrever. Inscrição gratuita, são 3 aulas em que você vai entender, vai começar a entender qual o caminho para você dominar as custas processuais, utilizar isso como estratégia, como ferramenta,
E ao final da imersão, a gente vai abrir vagas para a última turma de 2024 do Método Help Juris. É a chance de você resolver esse problema da sua advocacia esse ano. Não sei quando vai ser possível a gente abrir nova turma. A gente está com 10 bônus especiais para essa turma. Então, assim, são aulas, né, com outros professores, inclusive o professor Fernando Rangel, que estava aqui com a gente conversando. Ele é um dos professores que tem aula bônus no nosso curso, falando, sabe sobre o quê? Tenho certeza que, doutora Daniele, você vai amar a aula dele. É sobre cálculos da execução. Como fazer os cálculos corretamente para não deixar dinheiro para trás. Que tem muito advogado que não sabe realizar os cálculos e às vezes acaba cobrando menos do que deveria. Verdade, maravilha. Gente, e aí é gratuita, né? Nem preciso pagar para assistir as aulas. Não precisa. As aulas são gratuitas. Quais são os dias? 28, 30 e 31. 28. É no YouTube, 8 horas da manhã, tá? Vocês vão receber o link, aí se inscreve, você bota seu e-mail lá no link, que eu vou te enviar, e entra no grupo de WhatsApp. Por quê? No grupo de WhatsApp eu ainda mando material em PDF, mando outros materiais, que eu tenho certeza que vocês vão adorar. E no domingo, no dia 3, eu vou fechar com uma live, que eu ainda vou entregar um presente, doutora Daniele, que o pessoal não perde por esperar. Estou aqui preparando um presente especialíssimo. Vou dar um pequeno spoiler, tá? Tem a ver com a utilização do PJE. Opa! Ótimo. Eu vou gravar uma aula, vai ser uma aula de presente, mas só para quem participou da imersão e tiver presente na live comigo no domingo, tá? Domingo, dia 3. Então, estejam atentos, porque vai estar valendo a pena. Tem gente que cobra caro pela aula que eu vou dar de presente. Cobra caro. Uma oportunidade. Eu não vou perder. Oportunidade. Todo mundo tem que assistir também. Boa. Quero muito ter vocês lá, vai ser um prazer enorme, viu? Bom demais mesmo. Tá certo. E a live de hoje, nossa, gente, só estar aqui participando aqui, só pegando os hackzinhos aqui, já tá. Imagina como é que deve ser justamente a mentoria. Vocês podem ter certeza que eu entrego os meus 150% lá. Né? Aí depende só de você entrar com os seus 100%. Pronto. Porque não adianta nada. Principalmente, me conta até, você que tem muito costume de participar de cursos, de mentorias. Às vezes a gente entra em cursos incríveis, maravilhosos, mas que a gente não aplica nada. É verdade. Ou estuda pela metade. Aí, sinceramente, aí não tem muito o que fazer, né, doutora Daniele? Aí a gente chama muito de, não só mentoria, mas também quando a gente lê muito e não aplica aquilo que a gente aprendeu. Então, assim, é a obesidade mental. Ou seja, tem muito e não está executando. Então, assim, o principal é a gente adquirir informação, colocar um tempo para executar. Até dia tal eu tenho que estar executando isso. Exato. Mas acredito que, principalmente questões de custas do TJ Rio de Janeiro, esse aí não tem nem como não colocar em prática. Aprendeu, você já vai colocar na tua advocacia, né? E sem contar, assim, que a ideia é, por exemplo, eu tenho um módulo lá no curso, que ele é um módulo consultivo, né? Por exemplo, você está com uma ação, uma rescisão contratual. Você precisa distribuir e você tem dúvida naquelas custas. Aí esse módulo, que se chama GRERG na prática sem lero-lero, você vai lá e faz uma busca. Tem a lupinha, você joga lá, rescisão contratual. Aí aparece para você esse tipo de ação e aí tem uma aula de 15 minutos em que eu pego o modelo dessa GRERG, analiso com você e vou para o site do tribunal e a gente faz juntos a GRERG, clique a clique, e eu conto o que você tem que calcular em cada lugar. Ou seja, aquilo que às vezes você ia ficar horas, tem gente que fala para mim, Daphne, tirei o dia para resolver essa GRERG. O que você não vai precisar tirar o dia, você vai precisar de 15 minutos. Exatamente. Isso é ótimo, gente. Principalmente, imagina, se você tem muita demanda no escritório, você tem que cumprir prazo, você tem que atender clientes, você tem que despachar, você tem que fazer audiência. Imagina você tirar um dia da tua semana toda de trabalho, ou seja, um dia de trabalho é algo que você poderia fazer em 15 minutos. Exatamente. E sem contar, doutora Daniele,
Não tem como. E sem contar que, para quem tem escritório, você pode pegar uma das pessoas do escritório e deixar ela responsável por aquilo, treinar ela para aquilo, né? Então, eu sei que às vezes para o advogado, ele fala, ai, Daphne, mas eu já tenho um escritório que roda muito bem, que tem muita ação e tal. Aí eu falo, doutor, pega alguém e deixa essa pessoa ser treinada para isso. Exatamente. Porque às vezes é lógico que é importante que você também tenha um conhecimento até para os seus atendimentos, né? Para você ver essas questões estratégicas, como a gente estava falando mais no início. Mas, por exemplo, eu encontrei com um advogado, que é professor também, gabaritadíssimo, professor Birajara Neto, e aí encontrei com ele num evento no Rio, e ele me falou assim, Daphne, eu tenho um advogado que é meu sócio lá no escritório, que ele é bambambam em custas, ele realmente se aprofundou no tema, estudou tudo, e eu posso te falar o seguinte, ele é indispensável. Ele é imprescindível no escritório. Então... O advogado falar, tô saindo. Ele tá ferrado também. Bora. Não é fácil, gente. Mas existe, né, um caminho para você seguir. Tem como você aprender sobre isso de um jeito mais leve, mais suave. Essa também, assim, é uma das coisas pelas quais eu prezo muito, que já é um assunto tão chato, né? Eu sei que é. Custa, não é assim, não é o assunto, ai, nossa, que delícia, vamos estudar custas? Eu sei que ninguém pensa isso. Verdade, vamos assim, recolheu errado. Ai meu Deus, o que eu vou ter que ver agora, né? Então eu tento sempre trazer tudo isso para vocês com muita leveza, de um jeito tranquilo, que é para você ver que não é um bicho de sete cabeças, que tem jeito de aprender isso de uma forma fácil, prática, né? Tá certo. Essa tosse tá acabando comigo, gente, mas ó, já tô ontem, eu tive que parar ontem no hospital, acredita? Porque tava tão horrível. Aí entrei no antibiótico já, então agora eu tenho fé que vai melhorar. Esse tempo aqui tá uma loucura. Sinusite, né? Aí o negócio fica terrível mesmo. Eu Mas ó, também, então eu sei que é isso. É horrível. ó, eu quero te agradecer demais, tá? Obrigada. Por ter disponibilizado seu tempo para estar aqui com a gente, conversando sobre esse tema. Tô esperando você, sua equipe toda, lá na imersão, lá no Método Help Júris. Vai ser um prazer enorme ter vocês comigo, tá bom? Obrigada demais. Parabéns pelo seu trabalho. Eu acompanho muito aqui pelo Instagram. Muito sucesso para você. Obrigada pelo convite, tá? Então, e segue aqui, gente. Quem for meu seguidor, tá assistindo aqui a live, segue aqui a professora aqui, Daphne, porque custos realmente faz... eu acho que é o calcanhar de Aquiles de todo o escritório. Eu acho que é a questão de custas. Porque o que vai ou vai deixar o processo mais rápido, vai acelerar o processo ou vai atrasar o processo. Tá certo? Convite, estou à disposição. Se tiver outros convites, pode me chamar, tá bom? Obrigada. Vai ser um prazer. Gente, não precisa mais ser o calcanhar de Aquiles de vocês, as custas, tá? Contem comigo para isso. Inscrevam-se na imersão, porque vai valer a pena, vocês vão ver. Não precisa ser mais calcanhar de Aquiles. Obrigada a todos que estiveram presentes aqui com a gente hoje. Um ótimo finzinho de semana para vocês. Um ótimo trabalho a todos. Obrigada, doutora Daniele. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, tchau.